professora Entendi. Glória vai falar com a gente, vai marcar os dias para falar com a gente sobre as Ah, tá. TCC, Entendi. entendeu? Entendi. Tá bom, então. Então, vamos dar Ninguém continuidade gosta por de aqui. ti. Pois é, eu também acho isso, né? Mas tá bom, na Oh, hora... meu Deus. A gente não pode agradar todo mundo, né? Faz parte. Mas olha, Brincadeira. eu sei, Vista. Eu vou espelhar aqui e aí vamos dar continuidade. Só um minuto. Gente, vocês de casa estão conseguindo ver os slides, sim ou não? Sim, professor. Sim. Perfeito. Então, olhem só, gente. Hoje, eu cheguei mais cedo, graças a Deus deu tudo certo, né? A gente só demorou mesmo para ver se chegava mais alguém. Nós temos um tema que eu já falei para vocês, que é o que nós vamos abordar literalmente em toda a nossa primeira avaliação. É um tema que hoje ele vai ser relativamente rápido. Nós vamos falar sobre a base, sobre o que realmente é o processo de educação em saúde, tá? Então, se eu passar aqui o slide, então olhem só, gente. Quando a gente fala sobre educação em saúde, nós temos as duas palavras associadas. Primeira é a palavra educação. A educação significa adequar o indivíduo à sociedade em que ele vive. Então, olha só, gente, quando a gente encontra uma sociedade, vamos imaginar Belém do Pará, ou outra, um bairro de Belém, ou coisas do tipo. Você tem vários grupos sociais ali que têm comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Isso não faz desses grupos errados e certos. Isso faz desses grupos diferentes. Quando a gente fala em adequar esse indivíduo à sociedade em que ele vive, não é manipular esse grupo social para que ele possa adotar uma cultura existente naquela cidade. Ao contrário, a gente quer dar liberdade para ele, para que dentro da sua concepção de cultura, ele possa ter hábitos bons. Vamos dar um exemplo aqui. Os indígenas, por exemplo. Eu já até comentei isso aqui uma vez. Os indígenas, eles têm um hábito de tratar, né, a tuberculose com um chá feito de fezes de animais, né? Então, isso é um fator cultural, mas que não é benéfico. Claro, isso vai trazer problemas à saúde dos indivíduos. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que está lá com um problema de erisipela na perna, e aí alguém chega e coloca um ramo de não sei o que debaixo do colchão, porque ajuda a espantar o mal-olhado. Isso vai interferir na saúde da perna dele? Não. Isso não vai trazer contaminação nem nada do tipo. A gente vai impedi-lo de, por exemplo, fazer isso? Também não. Não há a necessidade de ser feito isso. E o que é que a gente precisa entender? Quando a gente fala sobre essa questão ímpar, que é esse respeito, esse elo para entender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o profissional da saúde, ele ainda interfere diretamente nessa livre escolha do indivíduo. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, olha, seu fulano, doutor, a minha mãe, o meu filho, eu estou doente. Para isso, eu vou fazer um jejum, pedir a Deus que não me ajude. Aí as pessoas olham e falam, olha, não faça isso. Não faça isso, que isso é besteira, a senhora vai desmaiar porque não está comendo nada. Nós não podemos entrar com uma crítica direta dentro de um comportamento habitual. Nós todos somos formados por cultura. E quando há um embate direto sobre esse aspecto, a gente deixa de sentir confiança no profissional que nos atende. Então, como é que eu, Adilson, vou chegar para qualquer uma de vocês
e falar assim, ó, o que você está fazendo agora é burrice. O que você está fazendo agora é perda de tempo, né? Isso é agressivo demais. O profissional de saúde tem se formado numa base onde ele é tido, por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês? Como o centro do conhecimento. É como se o profissional de saúde, depois de formado, ele só tivesse informações a acrescentar para o seu paciente e não tivesse nada para aprender ou amadurecer. Mas é claro que o profissional da saúde, ele peca muitas vezes por falta de informação. Como assim, professor? Existem inúmeros exemplos nos quais o profissional da saúde, ele não está preparado para lidar. Por exemplo, o profissional da saúde, quando encontra uma mulher vítima de violência sexual, ele não sabe muito bem o que fazer. O profissional da saúde, quando encontra um paciente usuário de droga, ele não sabe muito bem o que fazer. Por quê? Porque a faculdade, o local de estudo, ele ainda é muito direcionado ao processo patológico base e não muito à questão social enraizada sobre essas pessoas. Então nós vamos lidar de uma forma muito, vamos dizer assim, subjetiva. É muito famoso a gente chegar, é muito comum a gente chegar e falar assim para as pessoas, olha, fulano, não usa droga, viu? Poxa, por que tu não para de usar isso? Ou chega para a mulher, por que tu aceita teu marido te bater? Por que tu não denuncia logo ele? Né? E aí é muito prático para a gente que não está inserido nesse contexto. Falar é simplesmente, né, abrir a boca e soltar as palavras. Mas a forma com que isso é feito, ele acaba afastando o indivíduo da nossa realidade. Quanto mais a gente afasta o nosso usuário, o nosso paciente, do que a gente orienta, mais fácil vai ser ele adoecer por qualquer outro motivo, por várias outras situações. Então, gente, olha só, o que é que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que a gente pouco fica atento, mas que acontece com toda certeza. Vocês sabem que a minha esposa está gestante, e aí o que é que acontece? Ela tem sentido bastante fome agora, ela está entrando aí daqui a pouco no 8º semestre, no 8º mês, e aí eu acompanho ela, né? Nem sempre eu acompanho. Então, mas na maioria das vezes eu queria comer tal coisa e eu como junto com ela, né? Para fazer companhia. E aí eu nem penso nisso. Eu nem paro, eu vou lá, como porque é uma coisa normal. Eu, durante a gravidez da minha esposa, eu engordei 3 quilos, né? Ela engordou até agora, se eu não me engano, acho que 5 quilos, 4,5 quilos, negócio assim. E aí eu engordei praticamente tudo que ela engordou, que a Maitê tá com 1,2 kg, né? Então, o que é que acontece? A gente para e não se percebe, né? Então, a gente tem hábitos que são tão pequenos e que interferem tanto na nossa saúde e que a gente, né, deixa passar. Um dia desses, por exemplo, esse é um fator educacional muito importante para a gente falar, que é sobre o hábito de se preocupar com saúde. Às vezes as pessoas vão dormir e falam assim, olha, eu estou sentindo uma dor aqui perto do meu peito. No outro dia também, ai não, vou marcar um médico porque isso está me deixando já estressado. No outro dia melhorou, pronto. Vai marcar teu médico? Não, eu marco depois. Esqueceu. As pessoas, infelizmente, só querem procurar auxílio médico no desespero. Infelizmente. E pouco se tem esse hábito. Quando a gente fala já do conceito de saúde, a gente precisa entender que a saúde ela vai se relacionar ao aspecto mais novo que a OMS criou, né? Que é o equilíbrio biológico, social e mental. Aqui a gente tem escrito assim: a saúde é entendida como a possibilidade de objetivação em cada indivíduo do grau de humanidade que esta produziu.
Então, gente, nós habitualmente, como eu já falei para vocês, estamos pensando, né, sempre na relação de saúde biológica, de adoecimento direto. E nós pouco pensamos no adoecimento social e no adoecimento mental. Educação em saúde serve para isso? Serve, né? Vocês devem estar cansados de ouvir alguns exemplos que habitualmente eu falo para vocês, principalmente relacionado à característica mental e à característica social. Para quem não ouviu, eu vou contar novamente um exemplo muito comum, né? Eu até perguntei isso em sala de aula uma vez. Gente, por que será que na pandemia, ou por que será que a pandemia fez com que tantas pessoas tivessem problemas mentais? Porque tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas com depressão, existe uma característica ímpar da pandemia que fez com que isso tudo acontecesse, né? Qual foi essa característica? Vou dar um exemplo para vocês. É o famoso isolamento. Antigamente as pessoas, quando antes da pandemia estavam tristes, elas iam descarregando isso em válvulas de escape. Como, por exemplo, hoje eu vou sair para beber. Hoje eu vou sair para fazer tal coisa. E acabava que elas não enfrentavam os seus problemas. Elas amenizavam ou escondiam momentaneamente com as relações sociais. Vou ao cinema, eu vou sair com os amigos, eu vou para uma festa, e aquele problema ia ficando mascarado. Quando ele voltava, se realizava o mesmo processo. A pandemia cortou isso, né? Eu brigava com a mulher, o cara ia embora para algum lugar, ou a mulher ia para algum lugar. Hoje não tem isso. Por isso que aumentou o número de divórcio e violência contra a mulher. Tinham que ficar lá um ao outro. Então, as pessoas ainda estão muito preocupadas em fugir de alguns problemas do que literalmente enfrentar. Aí existe aquele famoso discurso: não, eu não vou no médico porque se eu fizer exame ainda vão descobrir alguma coisa e aí é melhor ficar como eu tá. Então as pessoas preferem estar, entre aspas, com o pensamento de que estão saudáveis do que ir ao médico de ser diagnosticados e desenvolver uma doença qualquer. Quando a gente fala da doença social, a gente pode dizer que a doença social nada mais é do que a busca desenfreada, na verdade, por padrões sociais quaisquer. Como assim padrões sociais quaisquer? Por exemplo, busca pela ascensão econômica de objetos materiais, né? Ou desculpa, por questões materiais criadas socialmente, a busca por padrões estéticos que muitas vezes as pessoas usam. Hoje, se um artista, uma atriz de novela, ela pinta o cabelo de dourado, amanhã tem muita gente pintando o cabelo de dourado, tem gente pedindo dinheiro emprestado para pedir dinheiro para pintar o cabelo de dourado. Vou dar um outro exemplo para vocês que eu achei muito curioso ontem vendo o Fantástico. Eu fiz uma avaliação sobre isso. Vocês perceberam que ao longo desses 2 anos surgiu muito aquele exemplo de investidores, né? De criptomoeda. Não sei se vocês viram o Fantástico ontem que mataram até um desses caras porque eles pegam o dinheiro das pessoas que vão investir e eles gastam dinheiro, né? É um golpe. E aí, tipo, teve gente que deu 200 mil reais, 400 mil reais. Aí o cara pegava, viajava, tinha aquelas fotos com carrão, até que um desses enganados contratou um cara e mandou matar, né? Isso é uma febre social, né? Porque alguém chega para você e fala assim, olha, se você me der esse dinheiro, eu retorno 30% a mais em um mês. As pessoas ficam doidas. Porque se você dá 300 mil reais, você em um mês vai pegar 30 mil reais. É um mega salário por mês. Isso tem criado uma perspectiva muito alta na cabeça das pessoas. Isso ocorre porque as pessoas ainda são muito facilmente manipuladas por algumas informações. E isso é um problema de doença social,
né? Ah, porque o fulano vendeu a própria casa para investir o dinheiro. Gente, paciência. Se vocês olharem, eu juro para vocês, vocês podem fazer uma retrospectiva dos últimos 6 meses, todo mês, todos os meses que passaram, agosto, julho, junho, todos os meses, o Fantástico, o Jornal Hoje, tem mostrado golpistas no Brasil todo envolvendo esse negócio de investimento em bolsa de valores, criptomoedas, mas as pessoas ainda assim estão movidas pelo não, mas comigo não, comigo é diferente, porque o cara tem até vídeo no YouTube, não, porque eu já até recebi um valor, e aí vai, gente. E aí acaba virando uma estatística. A busca, por exemplo, pelo padrão estético é uma coisa absurda. Eu estava vendo, eu não sei se vocês já ouviram falar naquele cara que era conhecido como Ken humano, né? Nos Estados Unidos, o cara fez tudo para parecer com Ken, aquele boneco que é o parceiro da Barbie. Fez cirurgia, papá fez não sei quantas cirurgias, botou o dente de porcelana, ele estava um dia no programa, e aí ele decidiu que ele era mulher, não se identificava, né, com o próprio sexo, né? E aí ele resolveu fazer toda uma transposição, né? E aí botou silicone, né? Foi gastando o dinheiro dele lá fazendo cirurgia plástica, retirou o pênis, ajustou a face e tudo. Inclusive, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Ele é a primeira pessoa no mundo que está almejando, originalmente sendo um homem, colocar um útero funcionante, né? Então ele está com uma equipe médica que está estudando essa possibilidade. E aí no Brasil morreu essa história, né? Nos Estados Unidos ele também é muito conhecido, estava vendo o programa dele lá, e ele falando que quando ele fez a última cirurgia ainda sendo um homem, ele falou que o público dele merecia ver mais sobre a vida dele. Que o público, os seguidores dele queriam ver algo novo. E aí ele resolveu simplesmente fazer a cirurgia dele. Já pensaram nisso? Talvez a escolha de mudança de vida total foi apenas para ganhar seguidores, para chamar a atenção do público em geral e coisas do tipo. Isso acontece muitas vezes, gente. Quantas pessoas aí fazendo e acontecendo por trás das câmeras e fora disso são outras pessoas, né, com doenças mentais, com esquizofrenia, né? Não estou falando que a pessoa que muda de sexo, não, estou falando que o contexto qual ele foi inserido foi muito diferente do que habitualmente a gente vê. Tá bom? Vamos continuar aqui. Olhem só. A educação em saúde, ela não deixa de ser considerada o que nós chamamos de educação sanitária, tá? A educação em saúde, ela é considerada hoje, não esqueçam disso, a forma mais barata e eficaz de evitar doenças, né? Então, o fato de você chegar para alguém e falar assim, ó, pare de fazer essa atividade porque isso vai adoecer você, é uma informação gratuita. Você não gasta dinheiro para isso, né? E as pessoas, claro, têm um livre arbítrio de escolher se vão fazer tal atividade ou não. O que é importante a gente dizer é que o atual cenário que a gente vive de saúde, ele é um cenário marcado pela atenção terciária. A atenção terciária nada mais é do que a valorização hospitalar. As pessoas só querem tratar a doença, as pessoas só querem ir para o hospital, e isso vai enfraquecendo a famosa atenção primária, que é o setor de prevenção. A educação em saúde veio para transformar esse critério. Sendo que existe uma coisa interessante também. O processo educacional, ele existe há pouco tempo. Não vamos dizer que ele é muito antigo. Mas é importante a gente entender
que desde outros tempos já se falava sobre educação, mas ela só foi ganhando força nesses últimos 5, 10 anos. Foi quando a educação em saúde começou vamos pensar melhor nisso, vamos focar melhor nesse processo. E por que será que foi só nos últimos 5 e 10 anos que a educação em saúde se tornou algo muito mais firme? É porque os investimentos em atenção terciária cresceram tanto que em um momento o Brasil se viu enforcado em gastos, né? Então, por exemplo, só com saúde da mulher se gasta anualmente um pouco mais de 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente, 3 bilhões de reais, né? Então, mulheres com tratamento de câncer de colo do útero, que pode ser rastreado, câncer de mama, tudo isso pode ser preventivamente identificado e talvez tratado e curado. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. Homens com câncer de pênis que podem ser evitados, mulheres que passam por algum tipo de violência. Socialmente, a gente vai vendo uma cultura do adoecimento prévio e rápido. A violência, ele é um tipo de adoecimento, gente, social? Claro que é, né? A violência, ela é um adoecimento social que adoece o indivíduo fisicamente e mentalmente. Vocês viram ontem, também ainda no Fantástico, a história daquela motorista de Uber, que ela foi sequestrada numa cidadezinha aí. Ela estava voltando para casa e aí 2 adolescentes fizeram uma chamada do Uber. Ela falou, vou fazer essa última chamada, né? E aí ela fez a corrida, e eles falaram, não, a gente vai pegar mais um garoto aqui. Era outro adolescente. Quando ele entrou no carro, eles anunciaram um assalto para ela, né? Aí botaram a arma na cabeça dela, amarraram ela e eles pararam numa ponte e jogaram ela de cima da ponte, lá, amarrada. A maré estava meio baixa, tinha uns 70 centímetros de água. Ela caiu da ponte e estava viva na água. Conseguiu se soltar. E aí saiu na beirada, foi andando no escuro com medo deles descerem a ponte, de alguma forma terem visto ela. Ela pediu socorro numa casa, ninguém atendeu ela, né? Porque depois o pessoal da casa disse que estava com medo. E aí ela botou um boné e uma roupa que ela achou no varal para se esconder, para acharem que não era ela. Ela foi andando para outra casa. Quando chegou perto da outra casa, teve um cara que deu um tiro pro alto, pensando que ela era um bandido, né? Depois que ela se identificou, falou o que era. E aí ela foi agredida pelos menores, os adolescentes roubaram o carro dela, foram quebrando tudo na cidade, roubando e tudo. Falei, gente, isso é um problema social de adoecimento. Não vou dizer assim, ó, esses jovens têm que ser mortos, presos, mas a gente precisa entender tudo o que gerou o comportamento, a violência que vem marcada desde a infância. Oi? Pois é, e aí a gente precisa investigar melhor o que está levando as pessoas a isso, né? Hoje em dia, o capitalismo, por exemplo, gente, ele é bom para quem tem condições de poder acompanhá-lo. Para quem não tem, ele forma um famoso êxodo que não existe como acompanhar, né? Então, infelizmente, em algumas situações, o profissional da saúde ele não vai modificar. Ele vai tentar amenizar para a gente poder ter um convívio melhor. A educação em saúde também veio para quebrar, para enfrentar o que nós chamamos de padrão do domínio, ou domínio do padrão médico. O que é o padrão médico? É o padrão de tratamento de doença. É aquele padrão onde a pessoa vai lá e te diz, olha, é isso, a doença tem que fazer isso e aquilo. É onde a gente deixa de tratar a doença e para pensar em como evitá-la. Como é que eu posso evitar as chances de um adoecimento? Como é que eu posso evitar o risco de, por exemplo, ter um infarto um dia, ter câncer um dia,
ter um problema grave no coração um dia? A resposta disso está aqui hoje, em cada escolha que se tem. Quando você vê, tem muita gente que às vezes fala assim: eu estou na academia ou eu vou fazer atividade física. Eu vou começar segunda-feira, mas segunda-feira não deu. Terça não deu, quarta não deu, quinta não deu, sexta dá. O que é que as pessoas falam? Eu não fui a semana toda, aí eu vou só na sexta-feira. Ah, não, semana que vem eu vou. E não é esse o pensamento. Cada dia de atividades boas é válido. Então, um dia na semana que você consegue caminhar 30 minutos, isso muda muita coisa no teu corpo. Isso queima uma caloria isolada. Isso te ajuda a ter o melhor condicionamento físico. A gente não pode pensar dessa forma. Porque tem gente que acha assim: poxa, eu estou um pouco acima do peso, eu estou todo doído, eu não tenho mais mobilidade. Poxa, para eu ir para a academia, até eu perder tudo isso, voltar, vou levar 1 ano. Isso é um pensamento preguiçoso, infelizmente. Nós temos que tornar tudo muito mais produtivo. O meio que a gente vive nos ajuda nisso? Claro que não, né? Ao contrário, o meio que nós estamos inseridos, com facilidade de alimentos, de alguns alimentos, com os problemas sociais como a própria pandemia, o desemprego, a fome em alguns cenários, isso vem adoecendo as pessoas em uma progressão geométrica, né? Fazendo com que cada vez mais as pessoas estejam dentro desse processo. Olá, bom dia, de adoecimento. Atualmente, nós precisamos, como eu falei para vocês, direcionar esse nosso enfoque, que é o enfoque da educação em saúde, para um lado mais prevencionista, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente fala de um lado prevencionista, nós precisamos entender que nunca, preste atenção nisso, nunca é tarde demais para se fazer educação em saúde. Como assim? Vamos imaginar um homem que fuma. Fuma, e aí ele desenvolveu câncer de pulmão, né? E o cara não faz atividade física, tem uma alimentação horrível, fuma, descobriu câncer, está tentando largar o cigarro, mas está difícil. As pessoas olham e pensam o quê? Cara, já está até com câncer. A gente vai fazer o que agora? Dá para fazer muita coisa. Porque o doente, como eu disse para vocês, ele não é só biológico. Talvez o ajuste da alimentação dele ajude ele a ter uma capacidade respiratória melhor. Talvez o apoio psicológico ajude ele a ter um enfrentamento da doença melhor, né? Talvez a eliminar o tabagismo ajude ele a frear um pouco mais a doença. Então, entendam que não existe o paciente grave demais ou avançado demais que a gente não possa ofertar algum tipo de assistência preventiva, de alguma forma, né? As pessoas que muitas vezes não encontram soluções de qualquer forma, né? É porque muitas vezes isso não é exposto de maneira clara, né? E a gente precisa entender que nós temos um papel muito fundamental. Você às vezes está aqui dentro de um leito, quando vocês forem para assistência vocês vão ver isso, onde o paciente ele tem medo, ele às vezes está com dor, ele está com uma doença que às vezes não se sabe o que é. E aí o que é que acontece? A família já cria uma ansiedade muito grande sobre tudo que pode acontecer. E quando o médico abre aquela porta e ele vem sério, por exemplo, aquilo já quebra você, né? É bem diferente de alguém que abre a porta e fala assim: oi, bom dia, tudo bem? É muito diferente. Eu uma vez fiz uma cirurgia assim, de emergência e tudo, fui para o centro cirúrgico. E aí a minha mãe sempre conta com meu pai que eles ficaram lá no quarto me esperando. E o médico voltou sem mim, né, para ir falar com os meus pais.
E eles falaram que o médico, quando saiu do elevador, estava com uma afeição muito triste. E aí a mamãe falou, o que aconteceu com meu filho, né? E aí o médico chegou e falou, não, tá tudo bem e tal, daqui a pouco ele tá subindo. Mas a minha mãe falou que ela nunca esquece a cara do médico quando saiu do elevador. Claro, isso traumatizou ela, pelo contexto. O profissional não pensa nisso, não é às vezes culpa dele. Mas ele tá cansado. Minha cirurgia foi 7 horas da noite. Né? Eu saí, acho que era 10h30, 11 horas da noite. O cara queria estar lá na casa dele, com a família dele, estava cansado, exaurido, tudo mais. Mas quando nós somos profissionais da saúde, nós precisamos ser profissionais da saúde. E tentar eliminar as interferências do meio para quem faz isso. Você imagina o que é uma mãe, um pai, um filho, uma filha, esperando um ente querido que foi ser operado de urgência. Você não sabe o que pode acontecer, né? Você imagina que para um pai ou para uma mãe, às vezes, você foge do fluxo da natureza. O que é o fluxo da natureza? É que os filhos sempre vão enterrar os pais e as mães. Isso a gente às vezes não para pensar, mas isso também causa um padrão anterior à cabeça, né? Então, são coisas que a gente realmente vai ter que pensar futuramente. Educação em saúde define-se como um ramo ou um método da medicina preventiva, tá? Mesmo sendo um ramo da medicina preventiva, ou seja, lidando para evitar a doença, nós podemos utilizá-la assim dentro do ambiente hospitalar. Como é que funciona? Toda ação de educação em saúde, ela necessita ser organizada em uma campanha, né, fragmentada. Por que fragmentada? Porque aqui na sala de aula, por exemplo, tem 3 pessoas presencialmente. A necessidade de uma pode ser a necessidade de outra. Por exemplo, vocês duas, vocês têm filhos? Não? Pois é. Olá. Bom dia. Bom dia. Sua cadeira tá ali, querida, reservada já, tá? E aí o que é que acontece? Então, por exemplo, qual seria o significado de eu falar para vocês sobre o cuidado ao recém-nascido? Talvez nenhum. Mas a nossa colega que tem filha ali, talvez fosse um assunto pertinente. Quando a gente vai fazer educação em saúde, principalmente unidade de saúde, posto, a gente costuma generalizar o processo educativo. Se eu chegar aqui na sala de aula e falar, gente, hoje nós vamos falar sobre como evitar o câncer do colo do útero. Olha, legal, bacana. E o nosso amigo aqui? Né? Poxa, como é que ele vai fazer o autocuidado do câncer do útero? Né? É difícil. Ele pode ser um provedor de informação. Mas se o nosso intuito é utilizar a melhoria de vida, eu poderia juntar as mulheres e falar sobre o câncer do colo do útero e ter um outro colega ou depois pedir para ele esperar e falar sobre outra doença pertinente a ele. É como eu digo para vocês, vocês vão para o posto de saúde, os professores pedem para vocês fazerem educação em saúde, às vezes fica um colega segurando um cartaz ou 2 e o outro fica falando e tá todo mundo prestando atenção em outra coisa. É a gente mexendo no celular, é as mães falando, ei, para de correr, é o moleque correndo, é a gente dormindo. E às vezes a professora não fica nem do lado de vocês. Aí quando vocês voltam, ela pergunta, como foi, gente? Ah, foi ótimo. Aí vocês dão um bando de folder, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Pega o papel, dobra, dá e na saída tem jogado no chão. A mulher dá pro filho riscar. Ela não sabe nem o que está escrito lá no papel. Aí tem gente que fala o quê? Não, olha, eu estou muito feliz porque foi um processo educativo muito bom, né? Eu estou feliz com isso. E não é assim. Infelizmente a gente ainda peca muito em informação, né? Outra coisa que é interessante a gente falar sobre parte do diagnóstico é tentar conhecer o público que a gente vai fazer educação em saúde. Então, conhecer o público é ter uma conversa prévia. Aqui na sala, vocês têm idades diferentes, né? Você, querida, tem quantos anos?
23, qual é seu nome? Tamires. Malu tem 37, né? E aí a gente vai vendo que são perfis totalmente diferentes, né? A Malu já está da meia idade para frente, né? A Tamires está saindo da adolescência para a fase adulta praticamente. E aí o que é que acontece? A gente chega na unidade de saúde, se a gente levar em consideração o fator etário, a gente vai imaginar que a Malu é uma pessoa que, não, pela idade, 37 anos já deve ser mãe, casada, já teve as experiências da vida, e essa moça aí é jovem. É capaz de ser totalmente o contrário. Tamires pode ter 5 filhos, né? A Malu não sabe nem o que é isso. E então, a gente não pode padronizar as pessoas pelo que elas aparentam ter de informação. Mas nós vamos nivelar as pessoas pelo o que nós vamos saber dessas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu chego aqui para vocês da sala e pergunto assim, gente, todo mundo aqui dessa sala já ouviu falar em raiva, a doença raiva? Já ouviram falar? Já. Vocês sabiam que a raiva ela é 100% letal? Quem pega a raiva morre em todos os casos? Vocês sabiam disso? No mundo todo, ao longo da humanidade, desde 2000 anos atrás até hoje, na história da humanidade existem 18 pessoas que sobreviveram à raiva. 18 pessoas. Sendo que dessas 18 pessoas existe apenas um garoto no Brasil que sobreviveu à raiva. Te pegou com 15 anos de idade no interior de Recife e hoje é sequelado. Quem sobrevive à raiva não fica que nem a gente, fica cheio de sequelas. Vocês sabiam que ela é 100% letal? Acho que alguns não sabiam disso. Isso que eu estou fazendo para vocês é uma pergunta para ver o nível de conhecimento que vocês sabem. Quando a gente fala que uma doença é 100% letal, isso chama a tua atenção. Fala, sério, professor? Sério. E aí eu já percebo que esse assunto ele pode ser importante para vocês. E aí eu falo, bom, a raiva ela é uma doença assim, 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 né? Por isso que a gente avalia a mordida do cachorro e do gato. E aí o que é que acontece? Isso vai chamando a atenção de vocês. É bem diferente de eu chegar aqui e falar, olha, gente, vamos falar de dengue. Ai, não, dengue de novo. Aí a pessoa fala até assim, não, mas eu não tenho vaso nem pneu no quintal de casa. Pronto, para logo morrer a história, né? Então, e mostra que as pessoas estão saturadas de alguns assuntos e já estão pendentes de outros. Vou dar um exemplo para vocês. Por que será que hoje a educação em saúde ela ocorre, as pessoas tentam utilizar muito em crianças? Porque hoje a grande força que envolve a educação em saúde quer direcionar esse processo para crianças. O que é que vocês acham? Alguém chuta alguma coisa? Já. Malu Barbosa? Não. Quem que tá falando? Ah, porque eu vejo de máscara, não vejo. Porque o quê? Ótima resposta. Diga lá. E eu vou lhe falar por que isso está certo. Diga. Trabalhando em cima das crianças, para as crianças participam de quais delas na casa. As duas respostas estão certas. A nossa amiga falou assim, que as crianças são o nosso futuro. Os adultos, eles possuem os famosos vícios sociais. A criança é um ser em formação que vai se transformar em um adulto potencialmente com bons hábitos, caso seja bem educado. O nosso amigo falou aqui também sobre uma coisa interessante, que é o seguinte. Criança, gente, quando aprende uma coisa, ela é um grande transmissor de informação. Se lá na escola ela aprende que antes de comer ela tem que lavar as mãos, ela chega em casa, o pai vai comer, ela, pai, tem que lavar a mão. Vó, tem que lavar a mão. O pessoal briga com a criança por causa disso, vocês já viram? Para de ficar mexendo o saco com isso. Quebram o bom hábito que a criança aprendeu, né? Quebram esse padrão já de informação que ficou fixo. A gente não. Nós somos formados pelos vícios, né? Então está havendo sim um enfoque maior sobre as crianças.
E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Nós, profissionais da saúde, podemos falar de educação em saúde para as crianças? Podemos. E agora eu pergunto para vocês, que temas que a gente vai abordar com a criança? A gente vai falar sobre a raiva, que é 100% letal, né? Nós vamos falar sobre sexo, gravidez indesejada para umas crianças de 5 anos de idade. O que é que vocês acham que a gente vai falar para essa criança? Imaginem aí, vocês têm que falar sobre alguma coisa envolvendo saúde para a criança. O que vocês queriam falar? A gente pode falar de alimentação, higiene, e aí eu vou cair sobre um X. Nós podemos falar sobre violência sexual com as crianças? Será que nós devemos falar, olhem, quando alguém tentar fazer isso, ou isso é papel só dos pais? Isso é um problema social. O abuso sexual é uma doença social. Que afeta principalmente quem? As crianças. É necessário a gente entender isso, né? Então, vocês vão conhecer ao longo da vida de vocês, já conheci crianças que têm 5 anos de idade que falam sobre isso. Falam, não, meu pai, a minha mãe diz que eu não sei o que, não sento no colo de homem, que se não... Muito bem instruído. Falou, olha, exatamente, muito bem, você está certa, né? Olha, ontem eu estava conversando com uma criança, gente, fui almoçar com os amigos, uma criança. E aí ela estava com um brinquedinho novo, aí a mãe dela estava falando para ela comer, e ela era chata para comer, aí chorou. Aí eu chamei ela, uma menininha, foi lá andando com o brinquedo na mão comigo. Falei, ô tia, o que foi que aconteceu? Por que você não quer comer? Você está com seu bucho cheio? Aí ela me olhou assim com uma cara surpresa e falou, quem tem bucho é vaca. Aí eu falei, não, vaca tem pança, é diferente. E sabe, ela é muito bem instruída. Eu falei, deixa eu lhe falar uma coisa. Se você demorar muito para comer, você vai levar mais esculhambação da sua mãe. Sabe o que você faz? Sente lá na mesa, faça 3 colheronas que você acaba todo esse prato que está lá. E aí depois ela vai deixar você brincar. Cara, a menina olhando para mim assim, calculando fazer tudo o que eu estava dizendo. Aí ela chegou na mesa, ela fez uma colher tão grande de comida que quase não cabe a comida na boca dela. Ela acabou e ela olhou assim para mim, tipo, beleza, tá certo. E aí o que é que acontece? Talvez um dia essa menina hoje ou amanhã saia de novo com a mãe force ela a comer, e ela, já sei, vou dar 3 colheradonas aqui, engolir. Claro, né? Arriscado de se engasgar. Mas percebam como algumas informações, principalmente em um momento de fragilidade, elas ficam, fixas na cabeça de vocês, né? Isso acontece muito ao longo do dia a dia. Uma imagem, uma música. Tem aquelas famosas músicas que tu escuta uma vez, aquilo fica batido na tua cabeça, né? Tem uma imagem que você vê que você nunca esquece. Uma pessoa que você conhece e você nunca esquece. Isso porque vão marcando vocês de maneiras diferentes, né? Isso porque vai, de alguma forma, chamando a atenção de maneiras diferentes. Processo de educação em saúde, não dá para você chegar com uma cara de sono, pendurar um cartaz todo mal feito, com uma letra toda torta, e falar, olha, gente, vamos falar hoje sobre hábitos alimentares. Vocês comem fruta? Né? É que a gente tem que comer mais fruta. Não, pelo amor de Deus, gente. Não tem como fazer isso, né? Uma vez eu fui falar sobre isso, eu investiguei, né? E aí era uma educação permanente dentro de uma empresa. E o pessoal, o cara que me chamou para ir lá falar que eu sou enfermeiro do trabalho, né, você já sabe. O pessoal estava enfrentando obesidade com muita frequência. Muito funcionário acima do peso, sobrepeso e obesidade. Eu falei, gente, primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Vocês fazem atividade física aqui? Alguém faz? Aí algumas pessoas falam para o seu caminho. Beleza. Às vezes eu vou para academia. Beleza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é que caminha? Pessoal, eu. Uma pessoa que caminha a 9 km por hora, que é praticamente uma corrida já, por 12 minutos, gasta entre 120
a 140 calorias, né? Aí eu falei, alguém tem um pacote de biscoito? Eu tenho. Aí eu falei, olha, me dá esse pacote de biscoito. Acho que era um passatempo. 3 biscoitos recheados, por exemplo, na época lá, o pacote que ele me mostrou, equivalia a 180 calorias. Então, se ele lanchasse 3 biscoitos, ele ia precisar de mais de 15 minutos a 9 km por hora por dia para queimar 3 biscoitos. Ele não corre tudo isso todo dia e ele come um pacote de biscoito todo dia. A conta vai bater? Não. Isso a longo prazo vai pesar. E aí as pessoas começam, através das experiências do cotidiano, saber sobre o que está acontecendo, né? Uma vez eu vi uma nutricionista falando que as pessoas às vezes vão ao supermercado e olham na seção de biscoito assim, olha, biscoito integral, cookie integral de não sei o quê, e pensa que comer essas coisas não engorda porque é integral. Aí passa o dia inteiro comendo 3 pacotes de biscoito, aí depois não sabe por que não consegue emagrecer e tudo mais, né? Eu vou fazer um jejum, eu só vou comer no almoço e no jantar. Mas eu não estou emagrecendo. Claro, porque o corpo, ele está precisando... Qual é a sala que a gente está, gente? 12. Tá, deixa eu só responder aqui a Leila, que ela falou que tem uma aluna procurando aqui. Diga, meu amigo, desculpe. Você falou alguma coisa, amigão? Tá lá, isso. Não, ela perguntou qual era a sala que a gente estava, porque acho que ela estava procurando. E aí, gente, o que é que acontece? É muito importante a gente tentar ser um pouco claro e direto em relação a isso. Comer é bom? Claro, é muito bom. Mas a gente precisa também assumir as responsabilidades sobre isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm problema de colesterol alto aqui? Tem? Ou vocês não sabem disso? Sim? Né? E desculpa a pergunta. O que é que vocês fazem para ajudar no colesterol de vocês? Medicação? Tá, não deixa de ser. Você, amiga, faz alguma coisa? Nada, né? Assim, direto e eficaz. E aí, o que é que acontece, gente? Isso é um hábito que nós temos, que não é só dos nossos colegas. Nós temos consciência de alguns problemas relacionados, e como eu digo para vocês, né? Infelizmente, ainda se faz muito pouco em relação até à própria saúde, tá? Bom, como eu falei para vocês, a educação em saúde, ela surgiu por uma crise no modelo médico. Gastos excessivos com o tratamento de doença e pouca valorização na prevenção dessas doenças, né? Então, por exemplo, vou dizer para vocês, a doença que mais cresce no mundo e que menos tem atenção é a doença mental. O pessoal está adoecendo direto mentalmente. E o que é que a gente vê para prevenir? Não tem nada, gente. Né? Tu não tem um sistema tipo uma UPA, um sistema de atenção em saúde. Você tinha antigamente o famoso CAPS, né? Com a pandemia os CAPs foram praticamente, né, paralisados por causa disso. Hoje uma pessoa ela não tem um livre arbítrio de ir a tal lugar, ele tem que ser direcionado, tem que procurar atenção de alguma forma para chegar até uma urgência psiquiátrica, até um sistema de saúde. E, gente, vocês pensam que isso é brincadeira às vezes. Mas você já tem colegas, familiares com depressão, que já cometeram suicídio, que estão precisando de atenção em saúde mental, e nada é feito. Como é, querida? Graças a Deus, né? Porque, infelizmente, isso daí, gente, não vai melhorar tão cedo. Ao contrário, a gente vai ainda presenciar muitos casos maiores do que isso. A pandemia vai parar,
E o dia que ela acabar, eu sempre digo isso, vocês vão ver o reflexo que ela causou na saúde. É quando os serviços vão voltar a funcionar, entre aspas, em 100%. Isso é que nem uma tsunami. Hiperdia, programa de tuberculose, própria saúde mental, tudo isso vai voltar, infelizmente, com um grande problema. A enfermagem, ela tem crescido muito nos últimos 3 anos pelas conquistas que, por exemplo, as pessoas estão ganhando pelos conselhos federais. Vou dar um exemplo para vocês. Até comentei a aula passada. Hoje, o enfermeiro obstetra, ele pode fazer a ultrassom obstétrica. Isso era exclusivo do corpo médico. Não sei se vocês souberam disso, mas o Conselho Federal de Medicina entrou na justiça contra o Conselho Regional Federal de Enfermagem para tirar isso dos enfermeiros. Eles não conseguiram. E a partir da semana passada, o profissional da enfermagem agora pode ser habilitado em Pilates. Vocês já ouviram falar em Pilates? Né, Pilates antigamente era muito comum na fisioterapia, entre outras áreas. Ou seja, a enfermagem está se ramificando para trabalhar na atenção em saúde em vários cenários. Isso é muito bom. Já pensou você, gente, sendo enfermeiras, obstetras, ou enfermagem que já tem, por lei, o direito de abrir uma clínica, né, de consultar e ter, por exemplo, a opção de fazer ultrassom obstétrico, né? Isso é uma coisa cultural que vai se quebrando com o tempo. Tipo, não, mas eu vou fazer com o enfermeiro. Vai, e tudo mais. Hoje eu conheço enfermeiros obstetras que são exemplos para vários profissionais. E por que vocês também não podem ser? Né? Por que a gente não pode realmente modificar isso? Né? Esse modelo biomédico, ele é um modelo insuficiente para resolver os problemas de saúde da população. Né? Não adianta, a gente pode construir 1000 hospitais, vai ter muita gente morrendo, a gente vai perder muita gente, porque infelizmente, né? Boa noite. Porque infelizmente, se a gente não pensar em prevenção, o resultado é a morte, tá? Outra coisa importante é que com o desenvolvimento da ciência, nós tivemos alguns avanços dentro dessa questão teórica. Por que avanço em uma questão teórica? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês tinham 15 anos de idade, vocês lembram de alguém da infância de vocês, da adolescência, amigo, familiar, que era obeso? Não estou falando gordinho, estou falando obeso. Vocês lembram disso? Eu não lembro. Né? E aí o que é que acontece? Hoje você vai numa escola, facilmente você já vê uma criança obesa, por exemplo. Quando a gente fala de avanços que determinam mudanças teóricas, nós estamos falando de hábitos que antigamente não eram vistos, né? Então, por exemplo, a maior taxa de HIV é com idosos, né? Hoje a maior taxa de obesidade é entre crianças e adolescentes, né? Antigamente os Estados Unidos era o país número 1 em obesos. Era afastado de qualquer outro país, né? Hoje o Brasil está entre os 5 países com o maior número de obesos do mundo, né? O que é que está acontecendo, né? Existe um filme, eu esqueci o nome, mas ele é antigo, 1900 e não sei quanto, que no filme mostrava uma Subway, aquela lanchonete que tem aqui na Doca. Aí eu me lembro que quando surgiu aqui em Belém, eu falei, olha o tempo que levou para surgir em Belém. Isso mostra porque os Estados Unidos atingiu primeiramente o patamar de maior número de obesos. Fast food lá é uma coisa histórica. E foi chegando aqui um pouco depois. Bom dia. Vamos continuar. Olhem só. A partir daqui, nós vamos ter uma abordagem sobre a que a gente chama de abordagem sobre educação em saúde, que são as fases diretas sobre os processos que envolvem a saúde.
esse processo de agora, né, ele mostra o que nós conhecemos sobre a atenção correta em saúde. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: você tem um paciente que chega, uma mulher que chega que sofreu violência doméstica. Ela sofreu uma fratura, ela sofreu soco no rosto. A dor dela é só física? Não. É uma dor psicológica, existe o medo, né? A atenção em saúde, será que ela não precisa de um acompanhamento depois, fora isso, uma fisioterapia, o nível de informação que se tem, que é importante? Né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou contar um exemplo que uma vez eu fiquei sabendo, que foi o seguinte. O rapaz morava no interior e aí ele sofreu um corte profundo, né? E era um município muito pequeno. E aí ele pegou, eu não sei como é que eles fazem isso, mas é como se fosse, eles fazem o café, pegam a massa do café, né, que chamam de borra, e colocou sobre o corte, né? E aí ele ficou lá o dia todo com aquela borra de café. E aí no outro dia ele viu que estava meio coisa, né? Não estava legal. Ele resolveu lavar com cachaça o ferimento. Aí ardeu aquele negócio todo. E aí depois cobriu com uma folha, que eu esqueci o que era o nome. E resumindo a história, ele perdeu o pedaço da perna, né? E aí a gente para e pensa assim, professor, ainda tem gente que faz isso para tratar do corte? Claro que existe. Muita gente faz isso hoje em dia ainda, né? E a gente para e pensa, como é que pode, em um município muitas vezes pequeno, onde você tem profissionais da saúde inseridos no nível primário e terciário, a gente ainda presenciar uma comunidade que ainda é deficiente de algumas informações básicas, como, olha, cortou, lava com água e sabão logo para evitar uma infecção. Isso nos mostra que ou o processo educativo ele é muito lento e ele está alcançando as pessoas numa velocidade muito pequena, ou as pessoas não estão fazendo questão de ensinar, ou as pessoas realmente não querem mudar o hábito das pessoas. Sim. Sim. Pois é, e aí o que é que acontece? Quando a gente fala da questão desse histórico, por exemplo, e a gente usa o exemplo desse rapaz aí da perna, eu digo para vocês assim, olhem só que complicado é o indivíduo desse que trabalha muitas vezes com trabalho manual perder a perna por uma coisa que às vezes poderia ter gerado nele uma simples cicatriz. Eu estava dando saúde do trabalhador, aquela disciplina que vocês devem ser mais passado à noite agora. Um rapaz pediu para falar comigo, ele falou que o pai dele estava em casa e aí teve uma briga na rua da casa dele. Rolou uma briga lá entre vizinho, pessoal com faca, sabe, sei lá o que foi. E ele foi apartar a briga. E aí ele levou uma terçadada no braço que cortou uns nervos de movimento do braço. Ele perdeu o movimento do braço. E ele se aposentou pelo INSS e depois o INSS cortou a aposentadoria dele. Ele queria saber o que ele poderia fazer para o pai tentar conseguir novamente, né? E ele falando assim, sabe, professor, o meu pai, ele dependia exclusivamente das ações que ele fazia lá no interior, que ele produzia lá, vendia, e aí foi se meter, eu não sei porquê nesse negócio, né, dessa briga e sofreu esse acidente. E aí, gente, a gente mostra como alguns hábitos, eles são, é uma coisa de pequena que muda a vida das pessoas para sempre. É por isso que a educação em saúde, quando eu digo para vocês, ela tem que ocorrer da fase infantil até uma fase adulta. Essas 4 fases que vocês estão vendo aí no quadro,
elas são fases relacionadas, né, à forma como nós abordamos o processo educacional. Uma pessoa que recebe a informação, ela só é considerada uma pessoa que está muito bem apresentada aquela informação quando ela atinge um nível de desenvolvimento pessoal. O primeiro nível é o que nós chamamos de nível educativo. É a compreensão da situação. Então, por exemplo, eu digo para vocês o seguinte, gente, quando vocês saírem da sala de aula e vocês abrirem a porta, não esqueçam de passar álcool em gel nas mãos, porque essa maçaneta pode estar contaminada. Todo mundo escutou aqui? Vocês entenderam o que eu falei, não entenderam? Quando abrir a maçaneta, passar álcool em gel. Eu falei alguma coisa sobre quando tocar o quadro? Não, é maçaneta. Isso é a compreensão da situação. Por que a gente está fazendo isso, gente? Por higiene e pelo atual cenário da pandemia. Ótimo. Nós sabemos disso. Vocês chegaram ao patamar educativo, que é um patamar onde 95% das pessoas chegam. O outro é o seguinte, é o preventivo, é o comportamento saudável. O que é isso? Foi lá abrir, álcool em gel. Né? Passa o álcool em gel e aí, beleza. O outro comportamento é o que a gente chama de radical. Comportamento radical é a consciência social da saúde. O que é a consciência social da saúde? É quando você adota esse comportamento para o resto da vida. Como assim, professor? Tem gente que hoje vai abrir a maçaneta, vai passar álcool em gel. Tem gente que semana que vem vai abrir a maçaneta e vai falar, eu esqueci álcool em gel. Ah, não, quando eu chegar em casa eu lavo a mão. E aí aquele hábito vai ficando, né, para trás. A minha mãe uma vez teve um problema de saúde, teve uma suspeita de um tumor, e aí ela falou, não, olha, a gente vai mudar, eu já até contei isso para vocês, né? Vai mudar a alimentação de todo mundo aqui em casa. Todo dia era salada, atividade física. O dia que ela recebeu o resultado do exame dela, não era nada. Aí queria tomar cerveja, fazer churrasco, e até hoje ela está perdida na alimentação. Ou seja, tentou negociar, como achava que era algo sério, queria mudar de vida, e aí depois não está mais com um hábito bom. O desenvolvimento pessoal é quando você pega aquela informação, usa para si e tenta repassar às outras pessoas. É um hábito de saúde adotado que quer ser transmitido. Então, por exemplo, se a gente fala assim, Ranieri, se você tivesse uma dica de saúde para dar para alguém, qual você daria? Não, gente, olha, eu aprendi uma vez porque eu tive um problema de saúde relacionado a isso. E a dica que eu dou para vocês, evitem fazer tal coisa, porque hoje eu tento evitar o máximo. Ela aprendeu e tenta repassar ao próximo esse nível de informação. Tá? O que nós queremos é que as pessoas alcançassem, queríamos, né? É que as pessoas alcançassem a parte de desenvolvimento pessoal com muita facilidade. Mas, infelizmente, olhem que coisa triste. Menos de 50% das pessoas atingem o ponto radical e o desenvolvimento pessoal. Por que isso acontece? Né? Por que será que menos da metade das pessoas não chega ao ponto radical, que é tomar aquele bom hábito para o resto da vida, e nem chega ao desenvolvimento pessoal? Será a qualidade da informação? Será a confiança que o profissional de saúde transmite naquele momento do processo de educação? Tudo isso pode ser. Será que o profissional, muitas vezes, ele não afronta o usuário de alguma forma que ele se sente até menosprezado? Acontece. Eu, quando estudei obstetrícia na faculdade, eu tinha uma professora que às vezes falava assim, gente, você vai para o centro obstétrico, às vezes tem médico que olha para a mulher e fala assim, olha, tá chorando por quê? Não chorou para fazer. Eu falei, gente, isso é mentira, isso não existe, cara. Eu não acredito nisso.
E aí eu fui pro meu estágio supervisionado de obstetrícia. Cara, acontecia tudo isso, né? Eu me lembro de uma mulher que tava parindo o quinto filho, eu acho. Aí a técnica falou, tu já teve 4 filhos? Tu já não sabe como é, por que tu tá chorando? Eu falei, cara, é verdade tudo que acontece. Aí sabe o que acontece? O usuário pega a raiva do profissional de saúde. Ele não vai fazer o que ele orienta, né? Ele não sente confiança. E aí tá aí um exemplo porque a gente não chega nesses últimos níveis, tá? Gente, eu queria pedir licença para vocês para beber uma água, tá? Vou pegar um copo de água ali e já volto. Pessoal de casa aí, só um minuto, tá? E, Adilson, até que horas, Adilson? Até 10 horas, meu filho. Beleza, beleza. Valeu, valeu. Beleza, Falou. falou.
Vamos lá, pessoal. Olhem só. A gente... Oi? Não entendi, querida. Tá, peraí. Pessoal que está em casa aí, o pessoal que está perguntando se vocês vão poder participar de uma reunião às 11h30 da manhã com a coordenadora. Sim ou não? 11h30 não dá pra mim porque eu tô indo pro trabalho. Não dá para Maria Denate que ela está no trabalho, os outros ainda não se manifestaram. Tá? Tá, a Ranieri está avisando que vai haver uma reunião online e presencial às 11h30 da manhã com a coordenadora. Tá bom? Então estou só passando o recado. Não poderia ser mais cedo, né? Não sei, gente, mas aí vocês podem tentar se comunicar lá pelo grupo de vocês, falar diretamente com ela, tá bom? Bom, olhem só, vamos falar um pouco melhor agora sobre essa abordagem que envolve o critério educativo, preventivo, radical e de desenvolvimento. Por quê? Porque além disso ser importante, a prova de vocês cai muito sobre isso, tá bom? Então, vamos dar seguimento e falar o seguinte. Esses fatores associados, como eu falei para vocês, né, eles vão ser os responsáveis por nos mostrar as verdadeiras mudanças sociais, comportamentais e ambientais, tá? Então, esses 4 critérios vão nos permitir, na verdade, entender se esse processo educativo ele ocorreu de maneira positiva ou não, tá bom? Bom, quando a gente fala... Ah, perdão, desculpa. Você estava copiando aqui? Então, olhem só. Quando nós falamos, por exemplo, do enfoque educativo, né, e nós estamos falando sobre o primeiro critério daquela linha sucessiva que a gente viu, a gente tem que entender quem é o sujeito dessa ação. Quando a gente fala de sujeito da ação, é entender quem é a pessoa que está por trás daquela necessidade. Então, nós não podemos entender, isso seria até uma visão machista e preconceituosa, olhar para uma mulher na unidade de saúde e achar que só é necessário falar sobre gravidez, sobre aspectos culturalmente já afirmados sobre a mulher. Ao contrário, existem muitas outras necessidades, né? E, por exemplo, seria uma visão muito machista também olhar para o homem e achar que ele não deve saber sobre cuidados à criança, porque isso é uma responsabilidade da mulher. Entender o sujeito da ação é respeitar o sujeito da ação como um todo, entendendo as necessidades de todas as formas. Eu digo isso para você, gente, porque é batata. Você chega na unidade de saúde, tem gente que olha o público e fala assim, olha, só adolescente. Vamos falar sobre sexo na adolescência. Só querem falar sobre isso, né? Vocês vão ver que, historicamente, da época em que eu fiz educação em saúde para adolescente, o assunto era esse. Se duvidar, o assunto de vocês hoje em prática para examinar mais é esse. Educação em saúde na minha época era só diabetes, hipertensão, parasitose intestinal, sexo na gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis. Vocês já fizeram educação em saúde alguma vez na unidade? Aquelas palestras. Qual foi o assunto, vocês lembram? Câncer de próstata, diabetes, né? Ou seja, assuntos um pouco muito mais generalizados por fator doença biológica do que a gente está habitualmente vendo, né? A gente vai ver e ver esses assuntos e muitas vezes se fala e muitas vezes eu digo para vocês falar sobre o câncer de próstata. Vocês acham que vai quebrar o preconceito e o medo que o homem tem de fazer o toque para diagnóstico do câncer de próstata? Eu acho que não. Entendeu? Eu acho que não quebra o preconceito, amigo, de verdade. Eu acho que estimula a busca de informação. Mas a quebra do preconceito criado no toque, não. Uhum. Como é o processo, como é o procedimento. Aí, o exame de posta de protocolo não toca. Sim. Aí ficou aquele medo. Não, então eu espero que você esteja certo e eu errado, porque o que é que acontece? Eu ainda vejo o homem muito rígido
nesse sentido, né? Tipo, não entendi. Sim, esporadicamente, né? Pois é. E aí acaba que, infelizmente, né, ainda é um negócio assim, um grande obstáculo, na verdade, tá? O outro enfoque, que é o enfoque do desenvolvimento pessoal, que eu já falei para vocês que é a outra ponta dentro desse cenário, eles já vão, olha só que interessante, está até em negrito, incrementar a capacidade individual para controlar a vida e recusar a crença de que a vida e a saúde são controladas desde o exterior. Ou seja, ele vai saber que a responsabilidade sobre um estado de saúde, ele também é individual. Ele parte de si só, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje a livre escolha sobre vários aspectos em saúde, né? Então, por exemplo, você chega na sua casa à noite e aí você abre a geladeira e aí tem, por exemplo, vamos imaginar um frango que foi utilizado no almoço e tem salada. Aí você fala, sabe de uma coisa? Eu vou pedir um sanduíche da rua, né? O cara entrega aqui, é baratinho, é R$ 5, nem paga a taxa de entrega, né? Você tem comida em casa, você tem uma comida de boa qualidade, mas nem sempre a gente está a fim de comer. Quando isso acontece, às vezes, isso é natural. Mas tem pessoas que toda noite acontece isso. Não, não. Olha, hoje tem uma promoção no iFood. Eu vou pedir McDonald's, vou pedir uma pizza, né? E aí acaba que você vai se habituando a fazer essa transposição. Então, as pessoas hoje praticamente não tomam café. O lanche do dia às vezes é inexistente. Almoçam, tomam café da tarde e jantam. E é claro que isso é uma escolha individual de cada um, infelizmente. Qual é, hoje, o maior problema associado ao processo de educação em saúde? São dois. Primeiro, profissionais de saúde não capacitados para fazer isso. Educação em saúde não é só chegar e falar sobre um determinado assunto. É ter a destreza de fazer isso. E o segundo, que é além da destreza do profissional, é a qualidade da informação. Como é a qualidade da informação? É aquela informação que o público consegue absorver. Então, se eu chegar hoje na unidade de saúde e falar, olha, gente, o mal de Chagas, ela é uma doença muito associada ao açaí, causada pelo agente Trypanosoma cruzi, que pode causar hepatosplenomegalia. É uma doença que pode ser fatal, né? E que a gente tem que ter muito cuidado com o açaí que a gente toma. Acabou a educação em saúde. Aí a gente pergunta pro cara, o que é que o mal de Chagas pode causar? Não sei. Porque o que é hepatosplenomegalia? É o aumento do fígado e do baço. E como assim a gente tem que ter cuidado com o açaí que a gente toma? Eu tenho que guardar na geladeira? Eu tenho que deixar no pote alguma coisa? Então, às vezes a informação é muito deficiente. Ela não vai envolver o que nos espera. Vou perguntar para vocês, só para vocês terem ideia. Qual é o alimento que mais se tem mal de Chagas? É o açaí, né? Vocês sabiam que o barbeiro também adora viver no bacuri? Às vezes as pessoas não sabem disso. O barbeiro contaminado pelo Trypanosoma cruzi não é um agente somente no interior do estado. Ele é presente em larga escala na capital. Só para vocês terem ideia, já foi capturado barbeiro com Trypanosoma cruzi no Vero Rio, que fica aqui perto. Vocês já ouviram falar no Vero Rio? E no canteiro da Duque, onde tem as árvores. Está ali perto de vocês. Por que vocês não sabem disso? Porque a informação é deficiente. Não chega à população como deveria. Tá bom? Aqui apenas algumas referências. Pessoal de casa,
Alguém tem alguma pergunta? Brenda, Flávia, Maria de Jesus, Maria Denade, Rafaela, alguma dúvida, sim ou não? Não, professor. Não. Não? Não. Olha só, gente, só dando um aviso aqui ao pessoal que está aqui na plataforma presencial. Minha intenção é ficar nessa sala permanentemente, tá? Que é a sala 12. Hoje deu tudo certo. Vim direto para cá, abri a plataforma, às 7h30 eu já estava online. Aqui a Jéssica já estava online, a Maria Denade, a nossa amiga Malu chegou aqui no horário. Então, eu vou tentar respeitar esse horário. A gente teve 2 problemas nas últimas segundas-feiras. Então, eu peço para vocês para tentarem ser um pouco mais pontuais em alguns aspectos, para a gente, às vezes, não perder informações que podem estar na prova de vocês e alguma discussão importante. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Tá? Vamos finalizar hoje por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Lembrando que todas as aulas de vocês até agora que a gente já teve já estão na plataforma e a de hoje, ainda hoje, estará na plataforma. Há alguma pergunta, pessoal de casa? Não, professor. Não? Então, gente, muito obrigado e até mais. Bom dia. Bom dia.